Fala meu povo, o pré-jogo vai começar, eu já gravei com o microfone tudo certinho, tô aqui na sala VIP, Vinícius aqui, Bitfly, compro suas passagens com ele. Mas, obviamente, antes de começar o pré-jogo de fato, parabéns pro nosso Leão, 126 anos, a gente merece coisa melhor, tenho certeza que essa vitória virá diretamente do Uruguai. Em comemoração aos nossos 126 anos, a gente vai vencer e vai ser um presente pro clube, pra torcida, pra todos nós, tá? Que venham dias melhores, a gente merece. Valeu, fique agora com o pré-jogo com informações novas. Fui! Fala meu povo, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, pré-jogo de Cerro Largo e Vitória, diretamente da sala VIP aqui do aeroporto de Guarulhos. Agradecer aqui demais a Bitfly. Vinícius proporcionou isso aqui pra gente, então já começo com o Ed, não sou em viagem, 719-84-838430. Nós temos inclusive outros torcedores que estão indo para Montevidéu. Graças a Bitfly, entre em contato, faça seu orçamento, aproveite aí para viajar pelo Brasil, viajar para competição internacional. A Bitfly é sempre de muita qualidade, eu recomendo demais, tá? Bom, obviamente vamos falar sobre Cerro Largo e Vitória. Eu vou pegar aqui a minha pesca, afinal de contas a gente tem muito o que falar. Começando pelo que a gente já trouxe no pré-jogo, mas antes, se você puder, não esquece, aperta no gostei, mande pra galera, compartilhe. Lembrando que eu, Paulo e Gessan, estaremos no Centenário, tá? Nós três estaremos lá e evidentemente a gente conta com sua audiência começando às 19h30, tá? 7h30, a gente começa a transmissão diretamente do estádio Centenário, ok? Vamos lá. Primeiro, a arbitragem. O árbitro principal é José Alarcon e os assistentes são Albert Alarcon. Eu até brinquei, né, na live de ontem que a gente teria algo próximo de Alarcon Pacheco, que isso não necessariamente seria uma boa notícia, mas é só brincadeira. Espero que a arbitragem não atrapalhe. Sim, tô falando baixo, tá? Porque a gente tá na sala VIP aqui, enfim. Outro assistente é Leonardo Soto. O quarto árbitro é Daniel Ureta. E o quarto árbitro de VAR, no caso, porque até a imagem teve um pequeno equívoco, mas enfim, o VAR é Michael Espinosa. A gente espera não precisar lembrar. A gente espera não precisar lembrar nada com relação à arbitragem, nem nome, nem nada do tipo, tá? Falando agora, algo que eu também trouxe na live de ontem, com relação aos relacionados, com perdão da redundância. Os goleiros são Lucas Arcanjo e Fintelman, os zagueiros são Edu, Lucas Alter, Neres e Zé Marcos, laterais Claudinho, Jamerson e Cáceres, Gabriel não foi por opção, e Hugo e Maicon Jesus também não foram por opção. Daqui a pouco eu vou colocar essas imagens na tela, tá? Volantes, Gabriel Baralhas, Hiller e Ronald, de Thiaguinho não foi por opção. Meias, Mateuzinho e Wellington Rato. Atacantes, Eric Fabre, Lucas Braga, Carlinhos, Janderson Osvaldo, Felipe Cardoso, relacionado depois de muito tempo de volta, Bruno Xavier, Léo Pereira, Gustavo Silva, Mosquito, né? E Carlos Eduardo. São 11 atacantes relacionados, galera. É realmente muita gente, bicho. São 11 atacantes. E daqui a pouco eu vou trazer para vocês também um provável vitória, tá? A gente vai conversar bastante sobre isso. Como eu falei, com relação aos desfalques, eu tô olhando aqui a cola, Pepe e Ian Oliveira não foram relacionados por lesão. Ninguém tá de fora por suspensão. Renato Kaiser, Hugo, Thiaguinho, Maicon Jesus e Gabriel não foram relacionados por opção. Lembrando que eu falei também na live, e Renato Kaiser está exausto, morto de cansado. Acabou sentindo algumas dores, o que é normal. Depois de ficar 60 dias parado, ele ia jogar só 20 minutos, acabou jogando 70, não, acabou jogando 50. E ele ficou em Salvador para se cuidar e para estar bem para o clássico que a gente tem domingo. Antes do clássico de domingo, a gente tem um jogo fundamental. Um pouco antes do nosso jogo, o Defensa e Justiça enfrenta a Universidade Católica na Argentina e o Cerro Largo pega o Vitória no Uruguai. A gente entra em campo sabendo o resultado do outro adversário. E depois disso, o Vitória encerra contra a Universidade Católica lá em Quito. Jogo complicado e o Defensa e Justiça pega o Cerro Largo na Argentina. Bom, que o Vitória consiga se classificar em segundo, já que a gente não tem mais chance matemática, de passar em primeiro lugar, tá? Vamos ver se eu tenho mais alguma imagem aqui com relação a pré-jogo. Não, já trouxe tudo aqui para vocês. Bom, vamos falar agora sobre o provável Vitória, sem muita enrolação, no oferecimento da GolCase, tá? Aproveite, use o cupom GOLVITORIA, você tem 10% de desconto no site. As garrafas estão em promoção, as capinhas estão em promoção, os copos térmicos estão em promoção, tem muita coisa boa na GolCase e a galera que compra sempre fala bem. Tá lembrando que a gente vai chegar em Montevidéu hoje por volta de 1h e eu confesso que eu fico assim viajando, pensando, meu Deus do céu, a gente começou na Série B, o Vitória caiu pra Série C, a gente fez a Série C, fez a Série B, fez a Série A com início ruim, agora a gente tá no segundo jogo internacional do Canto Rubro Negro, pô. É um sentimento realmente de muita felicidade e de agradecimento a vocês aqui que acompanham, vocês que estão no dia a dia, vocês que cobram a gente também, cobram, claro, dentro do respeito, dentro da medida do possível, críticas construtivas, a gente sempre agradece também, o Canto cresce cada vez mais e a gente tá perto de bater 100 mil e eu agradeço demais a todos vocês. Você que tá chegando agora, você que chegou depois, enfim.
Muito obrigado, de verdade, eu confesso que eu tô muito feliz e a gente vai ver a primeira vitória do Vitória na história da Sul-Americana fora de casa, já que o Vitória tem uma vitória na Copa Conmebol, mas não era Sul-Americana, né? Bom, sem muita enrolação, rapaziada, vamos falar do provável Vitória. E eu falei ao longo dos dias que o Vitória não deveria ir com o time titular, que a ideia de fato era essa. Porém, contudo, todavia, entretanto, futebol é bastante rotativo, vamos dizer assim, as coisas mudam muito. E do que eu procurei saber hoje, existe uma boa tendência, olha só, que o Vitória entre, e agora eu vou colocar na tela aí pra você, exatamente, com a mesma equipe que começou contra o Vasco. Lucas Arcanjo, Cáceres, Alter, Edu e Jamerson, Hiller, Ronald e Mateuzinho, Rato, Osvaldo e Janderson. A mesma equipe que começou contra o Vasco. Vamos lá, Lucas Arcanjo, por Lucas Arcanjo não tem muito o que fazer. Cáceres, pra mim, é o titular. Jogar quarta-feira não me incomoda, apesar de eu ter falado que começaria com o Claudinho. Beleza, dá sequência pra Cáceres. Eu não colocaria Lucas Alter, tá? Eu iria com Edu e mais um. Pode ser Neres, pode ser Zé Marcos. Eu não iria com Lucas Alter e não iria com Jamerson, mas também só tem Jamerson no lateral esquerdo relacionado, não tem muito o que fazer. Eu começaria com Baralhas pra dar ritmo, seja Hiller, Baralhas, seja Baralhas e Ronald, mas eu começaria com ele sim. E Mateuzinho tem que jogar, porque aí ele não joga o Bavi, então pra mim ele tem que ser titular mesmo. Daria sequência pra Rato, não tem problema, Rato tá voltando, jogar mais um pouco, jogar uns 60 minutos, tudo bem. Não iria com o Vovô, pensaria no Vovô titular do Bavi, talvez até de falso 9, se caso ele não tiver condição física de começar. É importante até trazer esse debate, a gente vai trazer esse debate ao longo da semana. E Janderson, porque seria Janderson, Fabri ou Carlinhos, e Fabri pra mim se provou muito mais na ponta direita, Carlinhos e Janderson de fato não se provaram. Então meio que não muda muita coisa. Mas eu quero saber o que é que você acha dessa nova possibilidade, já que o que eu procurei saber na segunda, domingo para segunda, é que a tendência é que fosse um time muito mais próximo do Defensa e Justiça. Provavelmente teve reunião de alinhamento depois disso, né? Provavelmente teve debate, provavelmente a comissão entendeu que alguns atletas precisam ter sequência. Eu não tô dizendo que eu concordo não, tá, galera? Eu só tô trazendo algumas situações que eu imagino que devem ter acontecido. Deve ter tido conversa com o diretor de futebol, Manuel Tanajura, com o Fábio Mota, com Carpini, comissão, e eles entenderam que o Vitória deve repetir o time contra o Vasco. A minha pergunta pra vocês é, e eu não tenho resposta, eu quero saber de vocês. Uma dúvida sincera. Esse time que vai entrar contra o Vasco, esse time que entrou contra o Vasco e pode ser que entre contra a equipe do Cerro Largo, tem quantos titulares do Bavi? Eu queria saber isso daí, porque no final das contas, talvez o time do Vasco para o time do Bavi seja um time com 4, 5, 6 peças diferentes, e a gente, de fato, talvez esteja rodando de alguma forma algumas peças, não sei, eu fiquei pensativo com relação a isso, quero saber a sua opinião, tá? Lembrando que você pode desbloquear seu Switch na LR Games, referência em desbloqueio de Switch, o número tá aparecendo aqui na tela, fica ali no Centro Comercial do Imbuí e também na Praça da Sé em São Paulo. Desbloqueia o seu Switch, resolve problema do seu PlayStation, do seu Xbox, de outro videogame ou de outros controles que você tenha, leve porque são serviços sempre de muita qualidade. É isso, eu confesso que eu fiquei pensativo quando eu procurei saber e fiquei sabendo que existia uma boa possibilidade de ser o mesmo time que entrou contra o Vasco. Eu tô pensativo sobre isso, na verdade, até agora, por isso que eu já tô gravando até o pré-jogo aqui. Mas enfim, quero saber a sua opinião. Uma pausa rápida. A gente está viajando, evidentemente. Se você acha que o canto merece algum tipo de contribuição para ajudar na viagem, afinal de contas o Uruguai não está muito barato, mas claro, isso é responsabilidade minha. Se você quiser ajudar, o Pix do Canto é muito difícil, é cantorubronegro@gmail.com, que você já ajuda demais. Mas se você não tem como ajudar financeiramente, não esquece de apertar no gostei, de apertar no inscrever-se também, para que você ajude a gente a bater 100 mil quanto antes. Traremos conteúdo do Uruguai, como eu falei, chega 1 da manhã, de terça para quarta, a gente deve fazer conteúdo aí ao longo do dia. E 19h30 a gente começa diretamente do estádio Centenário. Assistiu até aqui, bote aí Cerro Largo 0, Vitória 2. A gente vai ganhar, vai com moral pro Bavi. A gente vai ganhar o Bavi também, mas calma. Primeiro foco no Uruguai. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. O Canto hoje está indo pro Uruguai. Tem muito de vocês. Tem no nosso trabalho, mas do nosso trabalho também é feito e reajustado muitas vezes por conta de vocês, tá? Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. Deixa o like na transmissão, ative o sininho, chegue mais. Vamos bater 100 mil. Inclusive, um desabafo rápido. Eu acho que o Canto tá sofrendo shadowban. Quando a gente está ao vivo, principalmente nas transmissões, a gente não aparece na tela inicial do YouTube, mesmo começando antes, mesmo com um número bom de pessoas. Muitas pessoas falam que não recebem notificação da live, muitas pessoas falam que não recebem notificação de vídeo. Enfim, vou tentar resolver isso. Então, se você puder, aperta no gostei aí para que a gente tente furar essa bolha, tá? É isso. Tamo junto mais uma vez. Quero saber a sua opinião a respeito desse possível time, tá? Um abraço. Valeu, galera. É nóis. Fui!